Chloe, uma jovem de 16 anos, fazia amizade muito fácil. Mas para um jovem amigo, ela deu de si mais do que deveria. E ele acabou levando também sua própria vida. Oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Começando mais um Porta-Rosa Choque no canal. Quem ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, que é para os nossos próximos encontros, para não perder os novos vídeos que vão chegar todas as quartas às 20 horas ou antes. Agora, fica comigo que tem história. Chloe Wannick Ottman nasceu em 1º de abril de 1994 em New London, Connecticut. Mais tarde, seus pais, Derek Ottman e Jessica Gargano, decidiram se mudar para Waterbury, a quinta maior cidade de Connecticut, um pouco mais de 100 quilômetros hoje, com 110 mil habitantes. Chloe era extrovertida desde pequena e assim ganhava o coração de todos. Com o nascimento do irmão Zachary, ela se distraía, vendo travessuras nas brincadeiras e assim cresceram se divertindo e se tornaram muito próximos. Aos 16 anos, era a mais popular na escola, fazendo muitos amigos. E se destacava por sua compaixão, lealdade aberta e amorosa e atenciosa. Muito ativa, Chloe sempre se reunia paralela no point da cidade, o shopping Brasmel Center, onde se encontravam nos finais de semana, e às vezes também às tardes ou meios da semana entre os 2 andares de mais de 200 lojas. Foi nesse shopping com ar-condicionado em contraste com os 40 graus externos onde Chloe se refrescava, tomando um chá gelado, que ela conheceu Francisco Cruz. Ele estava sozinho e ela lhe perguntou a hora. Ele até pensou que não era com ele de tão tímido, mas logo caiu no encanto, da simpatia de Chloe em um bate-papo muito agradável, porque assim era ela, sempre aberta às novas amizades. Francisco Cruz, 19 anos à época, era de família humilde. Sua mãe trabalhava fazendo a limpeza de uma lanchonete nesse shopping para sustentar ele e seu irmão mais moço. Seu pai tinha ficado em Porto Rico, onde ele nasceu, e não ajudava nas despesas. Francisco chegou até a estudar na mesma escola onde Chloe entrou, mas não seguiu com estudos, nem trabalho, nem nada. Tudo que ele fazia era ficar em casa, cuidando do irmãozinho, para a mãe trabalhar. Ele era realmente muito sozinho, não tinha amigos, mas assim que iniciou a amizade com Chloe, sua vida pessoal deu uma guinada. Passou a compartilhar as amizades dela, que logo a aceitaram no grupo. E a sua amizade com Chloe foi se fortalecendo. Eram como irmãos, e se encontravam com muita frequência para ouvir músicas, ou assistir às mesmas séries, às vezes só para conversar, ou andar de bicicleta, de patins, skates, enfim. Descobriram que tinham muito em comum, parecia até que eram namorados. Você tinha dito irmãos. Eu sei, Lika. Me enganei. Me enganei antes. E essa nova amizade tornou Francisco mais animado, com mais humor e disposição para os novos amigos que se reuniam também no Parque Rolling Land, no alto da colina, para beber, jogar conversa fora, apreciando a vista noturna iluminada de Waterbury. Rolling Land, USA, era uma atração religiosa de 18 acres e uma colina com vista deslumbrante para Waterbury. Esse parque temático foi construído em 1956, uma reprodução fiel da Terra Santa que fica no Oriente Médio, entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. A região é formada por partes de Israel, Jordânia e Cisjordânia. A réplica foi fundada por um advogado muito rico do local, John Griff, e era composta por mais de 125 mil construções de exposições religiosas como o Palácio de Herodes, Jardim do Éden e Davina, a Cova dos Leões. Imagine uma maquete só que bem gigante. No entorno delas, os artistas ensinavam várias passagens bíblicas. O parque fez muito sucesso até a década de 70. Costumava receber cerca de 40 mil visitantes por ano, mas foi fechado em 1984 porque caiu no estado de abandono, após a fundadora adoecer e passar a administração para o convento próximo ao parque, que não foi capaz, na sua manutenção,
por ser muito cara. As épocas viraram ruínas por causa do constante vandalismo e terreno fértil para o mato. Servia também para o encontro dos jovens que ali tinham a sensação de liberdade longe das autoridades dos adultos. Mas houve o tempo em que o integrante da galera era novo ali, Jeremy Ace, e Chloe conheceu na Croswell High School. Ele estava no último ano do ensino médio e ela começaria no outono próximo. Eles se apaixonaram perdidamente, mas ela não se afastou do amigo Francisco Cruz. Pelo contrário, ela estava sempre disponível para as atividades de sempre juntos. E Jeremy ficou amigo dele também. Essa felicidade duraria pouco para Chloe, é que logo Jeremy partiu para cursar a universidade em Nova York, a pouco mais de 100 quilômetros dali. Mas ele foi com a promessa de que ambos se casariam um dia e ficariam juntos e felizes para sempre. Mas mesmo assim, ela ficou muito abatida pelo afastamento. Francisco atendeu direitinho ao pedido de Jeremy para cuidar de Chloe e começou a seguir sua recomendação à risca. Aumentou seus cuidados a tal ponto que impedia de estranhos de se aproximarem dela. Os amigos dela improvisaram uma festa para dissipar aquela tristeza de Chloe, pelo menos um pouco, mas ela acabou bêbada. Então, Francisco a amparou e a levou para casa em segurança. Os amigos começaram a desconfiar de outro sentimento dele por Chloe. Além da amizade, começaram a se questionar se a partida de Jeremy teria iniciado ali um relacionamento amoroso secreto entre os dois. Mas sabem, né? Os boatos acabam se espalhando e chegou até Chloe, que resolveu se explicar com Francisco rapidamente e afirmando que nutria apenas um grande carinho por ele, mas que seu coração sempre seria de Jen. Surpreendentemente, Francisco lhe respondeu: "Eu sou gay." Por alguns momentos, Chloe ficou muda e ele quebrou o gelo, afirmando que ela foi a primeira pessoa para quem contá-la sobre, e ambos fizeram um pacto de nunca mais guardar segredos. Na tarde de 15 de outubro de 2010, eles se reuniram novamente no shopping com a galera. Depois, os dois foram esperar a mãe dele sair da lanchonete e seguiram juntos para suas casas. Mais tarde, um pouco, Chloe enviou uma mensagem a Francisco, dizendo que sentia saudade dos dois bebendo juntos, conversando no alto da colina de Rualiland, aquele local religioso em ruínas. Francisco prontamente a convidou e foi buscá-la em casa. Antes de seguirem para o local, passaram numa adega e compraram 4 latas de licor frutado sortido e caminharam rumo ao parque abandonado, completamente deserto. Lá chegaram por volta das 19 horas e subiram a colina até uma das lajes sob a cruz de metal de 17 metros de altura, única dentre as de madeira, a maioria destruída. E ali desfrutavam dessa vista incrível da cidade enquanto conversavam e bebiam. Chloe não lhe parecia uma boa companhia naquela noite. O afastamento do namorado era muito recente, e por isso ela só falava dos planos dela como amado. Francisco só ouvia enquanto o telefone dela não parava de tocar, com chamadas de sua mãe muito preocupada com sua ausência, pois ela tinha saído sem avisar. Mas Chloe ignorava todas, frenética com a conversa sobre seus planos amorosos, o que de certa forma a fazia se sentir próxima do grande amor. Afinal, tinha sido uma perda, ainda que talvez temporária, mas ela estava vivendo uma espécie de luto. Francisco passou a ficar incomodado com a conversa. Afinal, nessas condições, a pessoa precisa de alguma paciência, mas estar inquieto, virando a lata de licor e mais a outra, embriagando-se. Foi aí que ele disparou, quase gritando: "Eu não sou gay. Eu te amo. Eu te amo." A jovem ficou boquiaberta com a contradição. Afinal, uma hora ele diz ser gay, na outra que está apaixonado por uma mulher e, para piorar, essa mulher era ela, comprometida, falando do seu futuro com o namorado. Ainda calada, Francisco tentou beijá-la e foi imediatamente repelido. E Chloe justificou, cobrando dele o cuidado com ela que prometeu a Jeremy no momento da partida dele. Mas Francisco não tinha ouvidos, só língua. Suplicava a ela o mesmo amor que lhe dedicava. Chloe percebeu que não adiantaria tentar convencer o amigo de que tudo não passava de um grande equívoco. Eram amigos e só. Então ela começou a gritar com ele, exigindo que a levasse de volta para casa, imediatamente, mas ele retomou suas investidas com mais força. Foi aí que ela deu uma cotovelada no rosto dele
o que derrubou seus óculos. E esse foi o gatilho para que ele liberasse a ira emergida da rejeição em cima dela. A empurrou e a sufocou com as mãos. Mas ela só desmaiou porque ele sentiu seu pulso, então rapidamente a despiu para iniciar relações íntimas forçadas. E durante o ato agressivo, ela começou a engasgar. E ele tornou a sufocá-la, pressionando o pescoço dela com os dedos, até que ela perdeu a vida. Francisco sabia que ela daria a queixa dele na polícia. Ao acabar o ato, usou um pequeno canivete suíço 4 vezes no corpo da jovem, já sem vida, para se certificar de que ela não acordaria nunca mais. E depois abusou do corpo, a chamada necrofilia, e dessa vez, ao acabar satisfeito finalmente pelo ato hediondo, arrastou o corpo nu da jovem para o meio do mato no par. Com as roupas dela limpou a laje pintada de vermelho fresco, onde havia cometido os atos hediondos, para apagar os vestígios e fugiu. Na manhã seguinte, a mãe não encontrou a filha no quarto, e a cama estava arrumada como ela havia deixado. Passou então a ligar novamente para o celular dela, repetidas vezes, e todas sem respostas ou retorno. Tudo estava muito estranho para ela, porque Chloe nunca tinha dormido fora sem autorização dela e do pai. Ela passou a ligar para os amigos. Francisco foi o primeiro a receber sua ligação e, muito preocupado, disse que a última vez que as tinha visto foi no portão da casa dela, onde ele e a mãe a deixaram na volta do shopping. Mas a mãe de Chloe só se desesperou mesmo quando ouviu de todos os amigos que não sabiam onde estava sua filha, pois a última vez que a viram foi no shopping, no final da tarde anterior, ao se despedirem. Solicitaram então ligar para o 911. A polícia foi célere. Logo começou a busca por Chloe usando todos os recursos disponíveis. Passaram-se 24 horas e nada foi encontrado. Os amigos se organizaram com Francisco e juntos colocaram cartazes com uma foto e informações dela espalhados pela cidade. A polícia convocou todos os amigos e parentes. Francisco deu seu álibi e estava com sua mãe a última vez que a viu. Chegaram a pensar que Chloe havia fugido para se encontrar com Jerry em Nova York. Ele foi questionado e negou a suspeita, mas se prontificou para ajudar. E citou a última conversa que teve com Francisco, na qual havia pedido para cuidar dela na sua ausência, no que ele concordou. Mas Jeremy havia sentido um certo constrangimento sob o olhar do amigo. Na hora preferiu ignorar, achou que era coisa da cabeça dele, nada demais. Mas para a polícia, fazia todo sentido, tanto que decidiu chamar o rapaz para novo interrogatório, agora como provável suspeito. A essa altura, os pais de Chloe já estavam perdendo as esperanças de que a filha seria encontrada com vida. Francisco se apresentou para um novo interrogatório, mas não parecia mais seguro de si como no anterior. Estava visivelmente incomodado, pois as novas declarações dele eram inconsistentes e incompatíveis com as declarações do interrogatório anterior. A polícia se aproveitou dessa fraqueza, porque agora tinham as mensagens de texto entre ele e Chloe que mostravam que ambos se encontrariam novamente naquela noite. Ele negou. Disse que realmente marcaram de sair, mas que na última hora não apareceu e que, portanto, o encontro não aconteceu. E que Chloe deve ter seguido outros planos, porque precisava muito sair, para esquecer o fato do namorado ter partido, o que estava consumindo a mente dela. Mas a polícia não acreditou e só foi preciso mais algumas perguntas e respostas inconsistentes para que ele se cansasse e caísse em contradição e acabar confessando o crime com todos os detalhes sórdidos e acrescentar que sempre foi apaixonado por ela desde o primeiro momento em que a conheceu no shopping. Como deixá-la flagar, um olhar diferente ou toques mais pessoais, como carinho suave nos cabelos dela após relaxados de um episódio da série favorita. Mas ela sempre o ignorava. Disse também que já tinha perdido as esperanças de ser correspondido e que nos últimos tempos perdeu as esperanças de vez, porque ela estava namorando e era angustiante demais ver os dois juntos. Que precisava fazer alguma coisa para mudar isso. E sua última chance seria o fato do namorado ter ido embora, e aquela noite lhe parecia perfeita. Bebeu um pouco mais para tomar coragem e declarar o seu amor, mas deu o que deu. Depois do blá blá blá, indicou o local onde colocou o corpo. Francisco ficou preso sob fiança de
5 milhões de dólares pelas relações íntimas forçadas e acusado também de homicídio por sufocamento. Os pais e os irmãos de Chloe ficaram inconsoláveis, assim como toda a comunidade, e resolveram marcar um encontro na praça central da cidade, junto com os familiares, para relembrarem momentos com a jovem, lamentar e chorar muito. Os conselheiros da Crosby High School, onde Chloe iniciaria o ensino médio, ficaram disponíveis para apoiar a legião de jovens consternados e traumatizados pela perda violenta. Um ano depois, durante o processo criminal, a família concordou com o acordo de retirar a acusação inicial de homicídio premeditado para culposo, o que livrou Francisco da pena de morte. Mas, de qualquer forma, mesmo se fosse condenado à pena de morte, ele se livraria dela em abril de 2012, em que estaria fazendo 2 anos no cárcere, no corredor da morte, porque o governador da época assinou um decreto, extinguindo. E com o tempo, até a execução costuma levar anos e até décadas nos Estados Unidos, ele sairia ileso, mas preso pela perpétua substituta. Em sua confissão, ele disse que o motivo de tirar a vida de Chloe foi porque ela o denunciaria e ele iria parar na prisão. Queria evitar ser punido. Ora, não sei o que esses criminosos têm na cabeça, vocês sabem? Comentem aí. Em 18 de junho de 2011, numa sala informal do tribunal, diante da imprensa, dos amigos e parentes de Chloe, o juiz leu a sentença que o condenou a 55 anos de prisão e acrescentou ter considerado o crime um dos mais perturbadores, horríveis e sádicos que tinha conhecimento. Lembra que eu falei que a pena de morte seria substituída pela perpétua? Antes a família não tivesse aceitado o acordo porque ele ficaria na prisão o resto da vida pela perpétua. Com essa pena de 55 anos, ele estará livre em 2066, aos 73 anos. Francisco se negou a comentar ou pedir perdão pelos crimes. O pai de Chloe, Derek, disse que ele devia uma desculpa pessoal à sua família. Mas o que importava mesmo é que a justiça estava feita e que agora tinha de pensar em como seguir em frente sem a filha querida. Disse também que a amizade que Francisco tinha por Chloe era mais na cabeça dele do que na dela. O memorial para Chloe foi erguido nas margens do rio Nogatak, onde todos podem visitar, deixar flores e lembrar os momentos juntos com ela. Há também um grupo no Facebook em sua memória no qual familiares e amigos postam homenagens e lamentam até hoje. Logo após esse acontecimento hediondo no Parque Volleyland, a prefeitura local apertou o cerco por lá e passou a policiar constantemente, impedindo o acesso de jovens e moradores de rua. Uma organização sem fins lucrativos comprou o terreno em 2013. Uma das primeiras coisas que fizeram foi adornar aquela cruz de 17 metros com luz de LED, que é alternada de acordo com o calendário litúrgico católico, e excepcionalmente a promoção educativa como da conscientização sobre o autismo e o câncer de mama. A Terra Santa ainda não está aberta ao público, mas estão trabalhando para que isso aconteça. A pessoa pode estacionar perto do portão e caminhar pela Terra Santa durante o dia, mas é impossível invadir o local ao anoitecer. Todos os eventos, como a missa campal, devem ser coordenados com antecedência e a permissão deve ser concedida pela diretoria da Terra Santa. O pai de Chloe custou a se recuperar do luto até que, ao acordar de um sonho, decidiu voltar a estudar, o que era o seu sonho de jovem e o que Chloe sempre o estimulou a fazer. E disse: "Acho que eu a deixaria orgulhosa." E para começar, conseguiu $25 mil e uma conta no Bubble de GoFundMe, uma instituição que ajuda as pessoas a realizarem sonhos. Ele teve de deixar o emprego de informática para se dedicar aos estudos numa universidade de Connecticut, onde se formou e hoje trabalha escrevendo sobre temas sociais e políticos. O que vocês acharam do caso? Eu fiquei intrigada com a fala do pai de Chloe quando ele disse que a amizade de Francisco por ela era mais na mente dele do que na dela. Não consegui entender o que ele quis dizer. Muito bem. Comentem se vocês entenderam. Eu já estou ansiosa para ler cada comentário. E se gostaram do vídeo, doem seu like, que é para o YouTube recomendar para mais pessoas e fortalecer o nosso canal. E também não se esqueçam de se inscrever
e ativar os sininhos para que o YouTube avise vocês dos novos vídeos. Caso contrário, não deixarão mais. Bora lá, gente. Deem uma pausa e doem os cliques para a gente encontrar vocês no próximo vídeo. Até!